Vamos continuar no Salmo 2, ainda temos coisas ainda novas para aprender nesse Salmo. Esse é um texto bastante intrigante. Veja a parte, os 2 últimos versos, que diz assim: beijai o filho, para que ele não se ire e vocês sejam destruídos de repente. Por um instante, acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Beijai o filho. É interessante isso, né? A gente entende beijo na nossa sociedade de uma forma um pouco mais sensual, né? O beijo na nossa sociedade ele ganhou essa dimensão de sensualidade. Mas o beijo na Bíblia é uma forma de respeito e de cumprimento. A Bíblia usa o termo ósculo santo, ou seja, é um beijo em santidade, é um beijo de reconhecimento, de cumprimento. O que o texto está falando é disso. Quando ele fala beijai o filho, ele está falando da recepção calorosa que ele deve ter. Vocês se lembram que Judas traiu Jesus com um beijo. Olha que interessante, né? O texto aqui diz, beijai o filho. E Judas beija o filho, porque Judas vai e beija Jesus. Mas o beijo de Judas não é o beijo da recepção, não é? É o beijo da traição. Não é o beijo caloroso. Não é o beijo do reconhecimento. É o beijo da traição. Então, Jesus, quando Judas o beijou, ele até se admirou. Porque tem hora que a gente faz coisas, irmãos, que até Deus se admira. Porque Jesus fala assim, mas você trai o Filho do Homem com um beijo? Que você foi fundo nisso aí, meu filho. Tem tantas maneiras de você trair uma pessoa, mas você usou justamente uma coisa tão singela, tão adorável, né? Tão importante para trair o Filho do Homem. Irmãos, o beijo é uma das primeiras lições da vida, você sabia disso? Que essa é uma das primeiras coisas que você aprende. Antes de você falar, você aprende a beijar. Porque a tua mãe ensina isso. Mandar beijinho, não é? Eu vejo as crianças aqui na igreja, manda um beijinho para o apóstolo, aí eles mandam um beijinho para mim, às vezes eles vêm, já me beijam, não sabem falar ainda, mas já sabem beijar. Porque o beijo é uma forma de carinho, uma forma de mostrar afeição, é uma forma de respeito. E o que faltou em Judas foi caráter para entender o que ele estava desgastando, o que ele estava estragando, uma coisa tão bonita, tão importante, que se tornou no escárnio. Mas é interessante que o texto, quando ele fala beijai o filho, ele fala da nossa recepção ao filho, como que a gente o recebe. E aqui eu tenho um texto de Lucas, que eu quero ler para vocês, que é muito interessante. Quando a mulher pecadora, ela vai até Jesus, Lucas, capítulo 7, se você ler do verso 40 ou 43 em diante, eu separei aqui, diz assim, olha, respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Do que o texto está falando? Se você ler desde o início, você vai ver que o texto está falando
da mulher que foi até Jesus. Olha lá, vamos ler aqui para você entender o contexto. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esta, ou se este, no caso Jesus, fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora, ou seja, era uma prostituta. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Olha, então veja o cenário, não é? Simão recebe Jesus na casa dele, e aí uma prostituta entra, ela invadiu, né, o ambiente, ela entrou de bicão, ela não foi chamada, não foi convidada, mas ela se enfiou lá, e ela veio com um vaso, era um vasinho de alabastro, assim, alabastro é um material do vaso, né? Não é o componente, é o vaso, tem vaso de barro e tem vaso de alabastro também. Então ela entrou com aquele vaso de alabastro e ela entrou assim, não é um vaso muito grande, irmãos, é um vasinho assim, entendeu? E ela entrou e foi lá e derramou isso em Jesus e começou a chorar e começou a limpar e lavar os pés de Jesus, a beijar os pés de Jesus. Aí eu quero que você veja o contraste, ó. O discípulo de Jesus, chamado Judas, que andou com ele 3 anos e meio, que o conhecia, beijou Jesus para traí-lo. Essa mulher era uma prostituta, mas ela vai lá e beija os pés de Jesus. Agora, Simão, o fariseu, ele se indigna de ver aquela situação e ele faz dentro dele assim um julgamento, né? Esse cara não pode ser profeta, porque deixar uma prostituta ficar beijando seus pés. Aí Jesus aproveita a oportunidade para dizer para Simão: Simão, você é um cara inteligente. Jesus sempre faz isso, né? O cara morre pela boca. E o cara chega com... O cara tem 2 pessoas que devem dinheiro para ele. Um deve 50, outro deve 500. Ele perdoa os 2. Quem é que vai amar mais esse cara? Com certeza quem deve mais. Aí Jesus disse assim, olha, respondeu-lhe Jesus. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés. Veja. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, beijo. A palavra ósculo quer dizer beijo. Não me deste beijo. O beijo é o beijo da recepção. Quando você recebia uma pessoa na sua casa, você cumprimentava com beijo. Né? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela, com alabastro, ungiu os meus pés. Então Jesus estabelece aqui um paralelo, mostrando o que é honra. Não é? O que é receber uma pessoa com honra e o que é receber uma pessoa com desonra. Jesus foi recebido na casa do fariseu com desonra, porque era praxe
era normal quando você recebia um mestre, vê que ele chama Jesus de mestre, de rabi. Era normal quando você recebia um rabi, primeira coisa que você fazia, você beijava ele, era o cumprimento. Né? Depois, ele punha uma bacia de água para você colocar os teus pés. Porque esse povo, irmãos, andava num terreno pedregoso e eles andavam de sandália. Então a água para os pés era muito refrescante. Os irmãos imaginem que a temperatura do corpo estava lá em cima, né? Andando no deserto. Aí você senta, põe o pé dentro de uma bacia de água fresca, aquilo, teu corpo refresca. E o óleo na cabeça era outra coisa normal também, não só da honra, mas era uma forma também de puxar o calor. Os irmãos sabem que o óleo puxa o calor. Eu sei que na nossa cultura hoje isso não caberia, né? Porque ninguém quer estragar o penteado. Imagina, eu quero chegar lá e te jogar um óleo na cabeça. Mas eles usavam muito isso para tirar também o calor da cabeça. Então o óleo puxa o calor. Eu lembro quando eu era criança, eu queimava, minha mãe, a primeira coisa que ela fazia era punha óleo, o azeite de oliva, porque ele puxava o calor da queimadura. Agora, Simão não fez isso. O texto de Salmo, o que o texto diz? Beijai o filho. Aqui a ideia é de uma recepção calorosa. Honre o filho na sua vida. Não é só pôr ele dentro da tua casa. Tem gente que quando recebeu Jesus, só colocou ele dentro de casa, como o fariseu fez. Mas não deu honra para ele. Não deu ouvidos para ele, não deu atenção para ele. A mulher não. Essa mulher era uma prostituta, mas ela soube receber. Deus quer ser recebido com honra na sua vida. E aí ela fez de tudo. O que ela fez por Jesus? Primeiro ela se arrependeu dos seus pecados. Ela chorava arrependida de quem ela era. Lavou os pés de Jesus. Depois derramou um unguento. Isso era uma oferta caríssima. Esse unguento ela usava, irmãos, para seduzir os homens. Ela derramou tudo aquilo, ela abriu mão, jogou sobre Jesus tudo isso. Isso está mostrando que ela recebeu Jesus calorosamente, com um beijo, com honra, com oferta. Agora, a gente traz Jesus para dentro da nossa casa como fariseu muitas vezes. A gente coloca ele lá e começa a fazer exigência. Agora o senhor está aqui na minha casa, então resolve meus problemas. O senhor está aqui na minha casa agora, põe comida na minha mesa. O senhor está aqui na minha casa agora, cura minha família. O senhor está aqui na minha casa agora, paga minhas contas. Isso é uma forma desonrosa de receber uma pessoa dentro da sua casa. Você já imaginou? Eu chego na sua casa ou você chega na minha? Vamos dizer que você chegue na minha. E eu te recebo de qualquer jeito dentro da minha casa. E eu começo, você está aqui agora, eu começo a te pressionar, te pedir as coisas, porque você tem algum poder aquisitivo, alguma coisa. Não. Eu vou te receber com carinho, eu vou te receber com honra. E aí, ele vai fazer para você o que você precisar, isso é com ele. Então o texto diz exatamente isso, olha, beijai o filho. Olha aqui, beijai o filho. A King James diz assim, olha, rendei ao filho adoração sincera. Olha que legal. Rendei ao filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição. Pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são aqueles que depositam nele plena confiança. Não é? Então eu não sei como é que você recebe ele na sua vida, como é que você tem lidado com isso. Eu não sei como você trata ele. Se você trata ele com honra, com oferta, com carinho, com presente, com beijo, com abraço caloroso. Aí você fala assim, mas pastor, mas ele não está aqui, é uma figura espiritual, eu não vejo. Irmão, a gente sabe muito bem o que é honrar alguém. Você sabe.
Agora, embora você não o veja, você sabe que ele está ali. Então você precisa recebê-lo com honra na sua vida, com honra na sua casa. E a gente honra obedecendo, né? Você sabe que Jesus disse o que para os seus discípulos? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, honrá-lo é obedecê-lo, fazer o que ele manda fazer. Não é ficar, né, como o fariseu, fazendo perguntas para ele, tirando coisas dele. Mas é honrando a presença dele na sua vida, com santidade, com obediência, com ofertas e, acima de tudo, com respeito. Deus abençoe sua vida. Beijai o Filho. Amém?